Então, Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 11. Romanos 6, versículos do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, antes de lermos, vamos só orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, mais essa noite, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu tanto dê capacidade a mim, Senhor, para ministrar, e dê capacidade aos meus irmãos, Senhor, para compreenderem, Senhor, a Tua palavra. Nós também oramos, Pai, consagramos a Ti os dízimos e ofertas, Senhor, que sejam, Senhor, bem utilizados, Senhor, na Tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, Romanos 6, versículo 1 em diante, 1 ao 11, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem se assentar. Então, no culto passado, nós vimos aqui o final do capítulo 5 de Romanos, onde esse texto nos mostra, de maneira bastante enfática, a comparação entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão em Adão. Porque em Adão, a posição do homem, quando nasce nessa terra e está em Adão, é uma posição de estar debaixo da lei, de estar debaixo do pecado, de estar debaixo de condenação, de estar debaixo da morte. Mas agora, a nossa posição em Cristo, quando nós cremos em Jesus e somos justificados, nós estando não mais em Adão, mas agora em Cristo, a nossa posição é de não mais condenados, mas justificados. A nossa posição em Cristo não é mais a de mortos em delitos e pecados, mas é a de vivos em Jesus Cristo, ressuscitados com Cristo. E mortos em delitos e pecados estávamos antes, mas agora nós estamos vivos para a justiça. Vivos para a justiça. Não é vivos para fazer as próprias vontades, não é vivos para continuar pecando, é vivos para viver uma vida que seja a imagem de Cristo. Nós estávamos debaixo da lei, mas agora nós estamos debaixo da graça. Aleluia. Nós estávamos mortos, agora nós temos em Cristo vida eterna. Então, que coisa tremenda, sabe, nós poderíamos fazer essa comparação com o antes e o depois. E aqui nós temos então esse texto que diz assim, aliás, deixa eu só trazer um ponto, Olha o que a gente leu lá em Romanos 5, no versículo 20. Diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça, ela
triunfa, ela é maior que o nosso pecado e por isso que ela pode perdoar o nosso pecado. Se a graça pudesse ser menor que o pecado, daqui a pouco alguém poderia ter dúvida, mas será que o meu pecado não é maior do que a graça de Deus? Quem sabe ela não seja suficiente e tal? Não existe isso. Se alguém alimenta esse tipo de pensamento no coração, joga completamente fora esse tipo de pensamento. A graça de Deus é maior que o nosso pecado e pode perdoar todo o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como nós já temos visto, ao longo dessa carta de Romanos, então nós não somos salvos por causa das nossas próprias obras de justiça que nós fazemos, mas nós somos salvos pela obra que Jesus Cristo, o justo, fez por nós. Foi pela obra justa, foi pela obediência dele que nós fomos salvos. Como diz lá em Romanos 5,18, porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, de quem? De Cristo, não nosso. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, uma vez que nós reconhecemos e cremos que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo e não pelas nossas próprias obras, existem pessoas que podem distorcer o Evangelho e querer transformar a graça de Cristo Jesus em dissolução. Eles são chamados os antinomistas. O que é isso? O que é antinomista? Vem de um termo que é anti, é contrário, e nomos é lei. Então, antinomista é alguém que é contrário à lei, ou seja, contrário a um padrão moral, a um padrão de obediência. Ou seja, os antinomistas, eles defendem que, por causa da graça, por causa de estarmos debaixo da graça de Cristo Jesus, nós poderíamos viver de qualquer jeito. Poderíamos fazer as nossas próprias vontades, porque eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que for, não importa, porque eu sou salvo em Jesus Cristo. É pela graça, não é pelas obras, então se não é pelas obras eu posso fazer o que eu quero. Tem pessoas que chegam a essa conclusão. Só que essa conclusão é uma semente diabólica que foi plantada no coração. Olha o que Paulo diz agora, então, Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, já aqui, a lei veio, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. E onde o pecado abundou, superabundou a graça, então quanto mais pecado, mais graça. Alguém pode chegar a essa conclusão, então, então vamos permanecer no pecado para que a graça continue sendo abundante. Está certo isso? Olha a resposta, versículo 2. De modo nenhum. De modo nenhum. Nunca seja assim. Jamais algum cristão chegue a essa conclusão. Porque essa conclusão é o quê? É transformar a graça de Cristo Jesus em dissolução, como diz lá em Judas. Naquela carta bem pequenininha lá de Judas, ele fala desse tipo de gente. A carta que vem ali antes de Apocalipse, ele diz assim, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Ou seja, esses que têm esse pensamento de que porque estão debaixo da graça podem viver no pecado, esses que têm esses pensamentos, eles são homens que estão escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, não são homens santos, não são santificados, não, são homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Então, aquele que acha que pode continuar vivendo tranquilamente no pecado, porque eu estou debaixo da graça, na verdade, ele está negando a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. É negar a Jesus Cristo aquele que acha que pode continuar vivendo no pecado, uma vez que está debaixo da graça. Então, de modo nenhum, nós podemos permanecer no pecado, com uma suposta ideia de que dessa forma a graça iria ser mais abundante. Isso é um engano que nós devemos rejeitar com veemência. Aí olha só, a próxima pergunta que é feita aqui nesse versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Peraí, mano, então eu estou morto para o pecado? É exatamente isso, nós estamos mortos para o pecado. E agora aqui vai explicar o porquê que nós estamos mortos para o pecado. E que em consequência de estarmos mortos para o pecado, não podemos viver no pecado. Versículo 3, Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E aqui, tanto no versículo 3, como no versículo 4, o versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tu vê que, vejam meus irmãos, que tanto o versículo 3 como o versículo 4 fala de batismo. Ou não sabeis todos, olha só o versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Depois fala, né, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Fala, então menciona 3 vezes, 2 vezes o verbo, que fomos batizados, e depois o substantivo, batismo, no versículo 4. E aí a questão é, de que batismo se trata esse que está sendo mencionado aqui? Porque tem muitas pessoas que interpretam, e eu já digo, de maneira errada, que esse batismo mencionado aqui é o batismo nas águas. E esse batismo que está sendo mencionado aqui não é o batismo nas águas. Porque esse batismo que está relacionado aqui, que está sendo referido nesse texto, ele tem conexão direta com a nossa salvação. Ele tem conexão direta com a nossa regeneração, com o nosso novo nascimento. Então, se esse batismo aqui fosse o batismo nas águas, nós precisaríamos crer, então, num batismo regeneracional. E quem crê dessa forma é a Igreja Católica. A Igreja Católica, sim, eles creem que quando o bebezinho lá é batizado, esse bebê está sendo regenerado naquele momento. Antes não era filho de Deus, e quando foi batizado lá, foi aspergido a água na cabeça ali, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que por meio daquele sacramento, né, que eles consideram um sacramento ali, o batismo, a graça salvadora é comunicada à criança e ela se torna um filho de Deus. Ou seja, a criança ela é regenerada naquele momento, porque eles entendem que o batismo ele é para regeneração. E o batismo nas águas, ele não é um batismo regeneracional. Ninguém nasce de novo, se converte ao Senhor, recebe a sua nova vida em Cristo, tem o seu coração transformado, e é salvo, é justificado. Isso não acontece no momento que alguém desce as águas para ser batizado por imersão. Não é ali que acontece essa transformação. E às vezes a gente ouve uma linguagem semelhante a isso, né? Quando alguém é batizado, né? Agora é nova criatura. Se está se falando, né, por causa daquilo que aconteceu já antes da pessoa ser batizada, e que ali ela está dando o seu testemunho de conversão, tá, tudo bem usar essa linguagem. Mas eu tenho minhas dúvidas de que muitas pessoas usam essa linguagem falando do ato do batismo, como aquilo que fez com que a pessoa fosse uma nova criatura. E não é o ato de ser batizado nas águas que faz de alguém uma nova criatura. Porque senão, todos que já foram batizados seriam novas criaturas. A gente vê quanta gente batizada aqui. Mas esse aí não nasceu de novo, não. Se fosse o caso, de que só se batizar que é nascer de novo, então o que seria melhor a gente fazer? Mas vamos sair mergulhando todo mundo, né? Para que todo mundo venha nascer de novo. Ou seja, o batismo nas águas não é o novo nascimento. O que o batismo nas águas é? Ele é uma representação da realidade do novo nascimento. Ele é um símbolo que aponta para aquela experiência que a pessoa já deve ter tido. Ou seja, aquele que já passou pela experiência do novo nascimento, da regeneração, esse sim está apto
para ser batizado. E através do batismo nas águas, ele vai dar esse testemunho de que nasceu de novo. Então, o batismo nas águas é um testemunho de que eu já nasci de novo. E eu digo mais, se alguém não nasceu de novo, não é lícito que seja batizado nas águas. Porque se alguém vai ser batizado nas águas sem ter nascido de novo, ele está dando um falso testemunho de uma experiência que ele não teve. É como se ele estivesse dizendo ao ser batizado nas águas: olha, eu nasci de novo, eu me uni a Cristo, agora eu sou membro, de Cristo, do corpo de Cristo, de maneira espiritual. Ele está dando esse testemunho, ao ser batizado nas águas, mas no final das contas, se ele não nasceu de novo ainda, nada disso é verdade. E ele então está dando um falso testemunho ao ser batizado nas águas, sem ter nascido de novo ainda. Então, aquilo que é necessário para que alguém seja batizado nas águas é ter passado por esse batismo aqui primeiro, esse descrito aqui em Romanos, que não é o batismo nas águas, que é o batismo em Cristo. Olha só, versículo 13: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Vê que fala de uma união com Cristo. Isso aqui está falando de uma realidade espiritual. Não está falando aqui de um símbolo. Está falando aqui de uma realidade espiritual. De que o fato de nós sermos batizados em Jesus Cristo, nós nos unimos a Ele e somos então batizados na sua morte. Por quê? Porque nós nos unimos a Cristo. O que é esse batismo? Como diz aqui, esse batismo em Jesus Cristo. Batismo, o que significa a palavra batismo? Imersão. Então, o batismo em Jesus Cristo, o que é isso? É o momento onde nós somos imersos em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo tem o seu corpo, que é a igreja. E quando nós somos então inseridos no seu corpo, de maneira espiritual, então passamos a estar unidos a Cristo, aí acontece o batismo. Ou seja, essa união com Cristo, o momento onde se dá essa união com Cristo, essa nossa inserção no seu corpo, essa nossa imersão no seu corpo, isso é o batismo em Cristo. Quando é que isso acontece? No momento em que nós nascemos de novo, no momento em que somos regenerados, quando nós nos convertemos ao Senhor, naquele dia em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos e confiamos em Jesus Cristo. É nesse dia que nós nascemos de novo, é nesse dia que nós nos unimos a Cristo e fomos então batizados em Jesus Cristo. O batismo nas águas, ele não é essencial para a salvação. Se alguém morrer sem ter sido batizado nas águas, ela não é condenada. Mas agora, se alguém morrer sem ter sido batizado em Jesus Cristo, para esse não tem salvação. Por quê? Porque significa que essa pessoa não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Para que alguém seja salvo, precisa nascer de novo, ou seja, precisa ser batizado em Jesus Cristo. O ladrão na cruz, ele foi batizado em Jesus Cristo? Foi, porque ele se converteu. Ele creu em Jesus como seu Senhor. Ele deu testemunho da sua fé naquele momento. E Jesus mesmo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele homem não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado em Jesus Cristo. Todo aquele que creu em Jesus Cristo, uma fé salvadora, uma fé pela qual ele foi justificado, é alguém que foi batizado em Jesus Cristo. O que Jesus fez para que nós fôssemos salvos? Ele morreu por nós na cruz, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Depois disso ele ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai. E o que acontece quando nós cremos em Jesus Cristo e somos justificados dos nossos pecados? E por que então que ao crer em Jesus Cristo nós somos justificados dos nossos pecados? É justamente pelo fato de nós nos unirmos pela fé ao Senhor Jesus. Porque quando nós nos unimos a Ele pela fé e nos tornamos um com Ele, é nesse momento que a justiça dele passa a ser a nossa justiça. E não apenas a justiça dele passa a ser a nossa justiça, a morte dele passa a ser a nossa morte, o sepultamento dele passa a ser o nosso sepultamento, a ressurreição dele passa a ser a nossa ressurreição, e o seu subir aos céus e se assentar à destra do Pai
passa a ser tudo nosso. Essa é a realidade que é descrita aqui em Efésios, meus irmãos. Efésios capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus, versículo 4 em diante, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando é que isso ocorreu? Quando nós nascemos de novo. Quando nós depositamos a nossa fé e confiança em Jesus, na sua obra. É nesse dia em que nós fomos então batizados em Jesus Cristo. E qual é o primeiro aspecto desse batismo? É um batismo na sua morte. E por que esse aspecto, né, da união com Cristo vai ser ressaltado agora? Justamente por causa da declaração que foi feita, que nós estamos mortos para o pecado. Por que nós estamos mortos para o pecado? Porque uma vez que nós nos unimos a Jesus Cristo pela fé, nós morremos com Ele. Ele morreu e a morte dele é a nossa morte. Nós morremos juntamente com Ele. E morremos para quê? Morremos para o pecado. Essa morte ela tem outros aspectos também. Nós morremos para a lei, nós morremos em vários sentidos. Nós morremos para o mundo. Mas aqui o que está sendo ressaltado é que nós morremos para o pecado. Por quê? Justamente o que está sendo argumentado aqui. Eu posso continuar vivendo no pecado? Não posso, porque eu morri para o pecado. No momento que eu me uni a Cristo pela fé, eu já estou morto para o pecado. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então quem nasceu de novo e tem agora uma nova vida em Cristo, deve viver conforme essa nova vida, ou seja, deve viver em novidade de vida. Não deve continuar vivendo conforme o velho padrão que tinha antes da conversão. Deve viver agora conforme um novo padrão. Padrão de Cristo. Devemos andar em novidade de vida. E aqui agora eu quero também chamar a atenção para um outro aspecto. Nós fomos batizados em Jesus Cristo, na sua morte. Depois ele diz assim, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Vê que, olha a forma bem enfática, né, e clara, diz que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Isso aqui fala de uma realidade que acontece por meio do batismo. Por isso que eu digo e reafirmo que não pode isso aqui estar se referindo ao batismo nas águas. Porque senão nós teríamos que necessariamente entender o batismo nas águas como o batismo que nos regenera, que nos une a Cristo. E infelizmente isso já foi crido pela Igreja Católica e por muitos séculos, infelizmente. Muita gente creu dessa forma. Infelizmente interpretando mal essa palavra. Eu creio que quem sabe justamente num texto como esse, que foi mal interpretado por muitos, levou muitos a entenderem que o batismo é o que gerava o novo nascimento, é o que ocasionava o novo nascimento. Mas, então, de sorte que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui fala então de uma união com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E é interessante que, como eu disse antes, o batismo nas águas, ele é um símbolo. É um símbolo que dá testemunho dessa realidade espiritual aqui, do batismo em Jesus Cristo. E é interessante que o batismo nas águas, especialmente quando feito da maneira correta, que é por imersão, tem igrejas protestantes, inclusive, não é só os católicos, tem igrejas protestantes que batizam por aspersão, por derramamento de água na cabeça. Infelizmente, muitos batizam crianças, no sentido assim, bebês, que ainda não têm entendimento, não deram testemunho de fé, não creram ainda, não deram saber. Não tem ainda nem condições de confessarem a sua fé em Cristo, de se arrependerem de seus pecados. Então, assim, batizam bebês. Infelizmente isso acontece em muitas
né, mesmo entre evangélicos, mesmo entre protestantes. Mas quando o batismo é feito da maneira correta, né, ou seja, aquele que dá testemunho da sua fé, aquele que já tem condições de crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados e é batizado então por imersão, é tão tremendo, sabe, o significado, né, e como o batismo nas águas, né, feito da maneira correta, ele aponta para, né, e ele simboliza de maneira muito apropriada esse batismo em Jesus Cristo. Porque no momento em que alguém está sendo imerso nas águas e depois, né, emerge das águas, olha o simbolismo que isso tem. No momento que a pessoa é imersa nas águas, esse símbolo, ele é um símbolo da morte em Jesus Cristo e de sepultamento com Ele. E quando emerge das águas, né, traz esse símbolo da ressurreição com Cristo. Então, batismo por imersão, ele traz todo esse significado da realidade do batismo em Jesus Cristo, de quando nós nascemos de novo e fomos unidos a Cristo de maneira espiritual. E aqui eu quero trazer então também outras passagens, né, que falam de batismo e como cada uma dessas passagens estão falando desse mesmo batismo aqui de Romanos 6, o batismo em Jesus Cristo, esse batismo espiritual que é o nosso novo nascimento. Abram ali em Gálatas, capítulo 3. Versículo 24. Aliás, versículo 23 em diante. Gálatas 3, versículo 23 em diante. Diz assim, Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vê, Paulo fala aqui que antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então antes nós estávamos em que posição? Antes da fé? Debaixo da lei. Quando veio a fé, quando nós cremos, o que aconteceu? Nós fomos justificados pela fé. E aí a nossa posição muda. Nós não estamos mais então debaixo da lei. Nós passamos a estar debaixo da graça. Olha o versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Ou seja, não estamos mais debaixo da lei. Versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Nós fomos tornados por Ele em seus filhos. E agora olha o 27. O 27 aqui ele está falando dessa realidade que aconteceu quando nós cremos. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então esse batizados em Cristo aqui não está falando do batismo nas águas. Como também, infelizmente, muita gente interpreta de maneira errada. Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Agora vamos analisar. Todas as pessoas que já desceram as águas foram batizadas por imersão. Todas as pessoas de fato já foram revestidas de Cristo? Todas foram revestidas de Cristo? Não. Mas agora, todo aquele que nasceu de novo foi revestido de Cristo? Foi. Então, do que está falando aqui? Do batismo nas águas? Ou daquilo que o batismo nas águas simboliza? Daquilo que o batismo nas águas aponta, representa? Sim, é da realidade espiritual, que apenas ela é simbolizada e representada no batismo nas águas. Então, qual é essa realidade? É o batismo em Cristo, é o momento onde nós somos imersos no corpo de Cristo, anexados a Cristo, unidos a Cristo. Então, todos quantos fostes, todos, que não tem exceção, não é alguns que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Aqui está falando de todos. Por quê? Será que existe alguém que nasceu de novo, que não faz parte do corpo de Cristo? É possível alguém ser regenerado e estar ao mesmo tempo separado de Cristo? Não, isso é impossível. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi regenerado,
que se converteu verdadeiramente ao Senhor, faz parte do corpo de Cristo, está unido a Cristo. Por isso, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nisto, ou seja, nesse batismo, nesses que fazem parte desse batismo e agora estão unidos a Cristo, versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós somos um corpo apenas em Cristo. Fomos imersos no seu corpo e por isso somos todos um em Cristo Jesus. Vamos agora pegar um outro texto que fala de batismo e que também tem gente que interpreta aqui batismo como batismo nas águas. E mais uma vez, se isso aqui for interpretado como batismo nas águas, teria que ser interpretado o batismo como a obra que nos regenera, como a Igreja Católica entende, né, o batismo como um sacramento, né, e não como uma ordenança. É um sacramento que transmite a graça salvífica. Vamos lá, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo 10 ao 13. Colossenses 2, versículo 10 ao 13, diz assim: E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E Cristo não apenas é o cabeça de todo principado e potestade, mas ele também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. E é interessante que o que é dito aqui? Que nós estamos perfeitos nele. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é perfeito. E uma vez que nós estamos nele, passamos a estar em Cristo, então a perfeição de Cristo é imputada a nós. A justiça de Cristo é imputada a nós, a santidade de Cristo é imputada a nós. Por isso que Jesus Cristo foi feito para nós: justificação, santificação, redenção. E eu posso dizer mais aqui, perfeição também. Porque aqui é dito claramente que nós estamos perfeitos nele. Isso aqui fala de uma posição em Cristo. Versículo 11: No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, ou seja, aquela circuncisão do coração, que é a nossa conversão, que fala também do nosso novo nascimento. Versículo 12: sepultados com ele no batismo. Olha só, a mesma linguagem lá de Romanos, tá? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, o batismo é aquilo que... O batismo nas águas é aquilo que de fato nos sepulta juntamente com Cristo, que nos une a Cristo e nós então somos sepultados com Ele? Será que é o batismo nas águas? Não pode ser o batismo nas águas. Tem gente que interpreta que é o batismo nas águas. E muita gente. Não só católicos, evangélicos também. Então esse batismo aqui é o batismo, novamente, é o batismo em Jesus Cristo. Isso aqui está falando do nosso novo nascimento, de quando nos convertemos ao Senhor. Então, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vê, olha só, tudo isso, né, o perdão das nossas ofensas, o sermos ressuscitados pela fé no poder de Deus, toda essa experiência aqui, ela acontece quando? Ela acontece no momento que alguém é batizado nas águas? Não, ela acontece antes. Ela acontece quando? Quando alguém é batizado em Jesus Cristo. É ali que acontece. Então, por isso aqui não está falando de batismo nas águas. Mas agora, o que o batismo nas águas é?
Ele é o símbolo que aponta para esse batismo aqui. Então, o batismo nas águas, ele apenas está representando este batismo aqui. É um testemunho de que essa realidade descrita aqui já aconteceu. Então, aquele que, quando essa realidade aconteceu na tua vida, o que tu fez na sequência? Tu quis se batizar. Tu quis dar testemunho dessa realidade. Tu nasceu de novo, então, eu quero me batizar, para justamente mostrar que eu me identifiquei com Cristo, para dar esse testemunho público. É isso. Mas agora, a realidade não foi quando daí tu foi lá descer as águas e daí tu foi regenerado. Não foi lá. Foi antes. E se não foi antes, e se tu não tinha nascido de novo quando foi batizado nas águas, olha, é problemático isso. Porque aquele batismo ali nem foi um batismo válido. Nem um batismo válido foi. O batismo de alguém que não se converteu, que não nasceu de novo, como eu disse antes, é um falso testemunho. É um falso testemunho de uma obra espiritual, de ser unido a Cristo, de ser regenerado e tal, que não aconteceu. Ou seja, se a pessoa vem a perceber depois de um tempo, né, aprendendo mais sobre a palavra e sendo verdadeiramente tocado pelo Senhor, transformado, regenerado, e aí vem perceber, quando eu me batizei nas águas eu não era nascido de novo. O que essa pessoa deveria fazer? Ela deveria, pela primeira vez aí, ser batizada, porque no final das contas aquele outro batismo nem batismo foi só um mergulho, não foi o batismo. Então essa é a única opção que eu entendo que alguém poderia ser batizada novamente. Tá? Se alguém perguntar, eu posso, eu andei por uns caminhos aí, me desviei e tal, e agora estou me reconciliando com o Senhor, eu estou achando que eu preciso ser batizado nas águas de novo. Qual é a pergunta que eu ia fazer para essa pessoa? Tá, vamos fazer o seguinte, quando tu foi batizado nas águas pela primeira vez, tu entende que tu tinha sido regenerada, e que o que aconteceu agora foi um desvio, que tu está voltando para o Senhor, mas que antes a obra da graça de fato tinha sido iniciada na tua vida, né, que tu tinha verdadeiramente convertido, e o que aconteceu agora foi uma queda. É isso que tu entende? Ou tu entende que tu não tinha obra nenhuma da graça na tua vida, e que agora só é que, pela primeira vez que tu nasceu de novo? Se a pessoa disser assim, não, agora só, antes eu não era. Então vamos te batizar. Mas agora se a pessoa disser assim, não, antes eu tenho certeza, eu era sim convertido. Eu era nascido de novo, né? Quando eu me batizei, foi de fato um testemunho verdadeiro, né, de uma conversão mesmo que eu tive. Infelizmente eu caí agora, mas estou voltando e tal. O que eu ia dizer para essa pessoa? Não, então não te batize. Porque o símbolo que apontava para o teu novo nascimento já foi. Não precisa de um segundo batismo nas águas. Não precisa. Tem igrejas que fazem rebatismo, então a pessoa cai, quando volta, batiza de novo e tal. Não precisa disso. Só precisa de um batismo de novo se o primeiro batismo lá foi inválido. Por exemplo, assim, eu fui batizado quando criança, quando bebê. Eu era bebezinho lá, na igreja luterana, aí fui batizado por aspersão. E aí, precisava, o meu batismo, quando eu com 17 anos fui batizado nas águas, por imersão e tal, foi um segundo batismo? Na realidade foi o primeiro batismo. Aquele primeiro batismo nem válido foi. Não era batismo válido. A mesma coisa acontece se alguém não nasceu de novo e é batizada. Na verdade, aquele batismo não foi um batismo válido, porque não foi um testemunho verdadeiro de uma realidade espiritual que aconteceu. Mas, dando sequência aqui, Romanos, então, capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Isso aqui sabe falar de uma esperança que nós devemos ter no Senhor. Tu entende que tu já morreu com Cristo? Tu entende que já foi crucificado com Ele? Tu entende que foi plantado juntamente com Ele na semelhança da sua morte? Tu entende que essa realidade já aconteceu contigo? E se tu nasceu de novo, é porque essa realidade já aconteceu. Então, tenha a esperança de que também tu serás participante da ressurreição. Ou seja, se tu morrer, não morre perdido, tu morre em Cristo. E morrendo em Cristo,
nós também iremos ressuscitar quando Ele voltar. Essa não é a esperança que os ímpios têm. Os ímpios não têm essa esperança. Os ímpios, se morrem, eles morrem em seus delitos e pecados. Eles morrem no pecado. Mas agora, aquele que morre, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado e morre, ele morre em Cristo. Aleluia. Enquanto que o outro que não nasceu de novo, morre no pecado. E aí é um abismo de diferença entre a morte de um e de outro. Porque um morre sem esperança alguma, sem Deus, sem justiça, sem nada. Ele está ali, morre condenado, perdido, eternamente. Não tem mais volta. Não tem segunda chance depois da morte. Como alguns também tentam, né? Será que não vai ter uma... Não tem segunda chance depois da morte. O tempo de arrependimento, o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor é hoje. Enquanto estamos vivos, nós temos ainda a chance de nos voltarmos ao Senhor. Depois que morreu, não tem mais chance. Os testemunhos de Jeová ensinam que vai ter uma segunda chance. Tem muitos outros que tentam, né, falar de uma segunda chance. Nós não cremos numa segunda chance. Não depois da morte. Versículo 6 diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então olha só, o nosso homem, isso que está falando de uma totalidade dos crentes. Todos os crentes, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, que foram regenerados, todos esses, o velho homem, ele foi crucificado com Cristo. Por isso quando Paulo fala assim, lá em Gálatas, é tão tremendo aquilo, né, a forma como Paulo fala disso, Gálatas 2, versículo 19 e 20, porque eu pela lei estou morto para a lei. Olha só, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa realidade aqui não é a realidade só de uns poucos filhos de Deus, né, que conseguiram atingir um nível de santidade maior, e aí, né, pode dizer que, não, agora, né, eu posso afirmar que eu estou crucificado com Cristo. Não. Todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo pode afirmar isso aqui. Só não pode afirmar isso aqui alguém que está no meio da igreja, vamos dizer assim, se essa pessoa que está no meio da igreja não nasceu de novo ainda. E, infelizmente, quantas vezes nós nos deparamos, né, com pessoas que se dizem crentes, mas que na verdade não creram ainda de todo o coração no Senhor. Que se dizem cristãos, mas na realidade, com as suas obras, negam a Cristo. Que, não passaram ainda por essa obra de regeneração. Não tiveram essa experiência ainda. Mesmo muitas vezes estando há décadas no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Essa pessoa que não nasceu de novo ainda, e que se diz cristã, essa não pode dizer que está crucificada com Cristo. Mas todo aquele que nasceu de novo, esse pode afirmar isso. Porque justamente isso está intimamente relacionado com o novo nascimento. Nosso novo nascimento, ele fala do nosso batismo em Cristo. E então, da nossa união com Ele em sua morte. E como é que foi que Jesus morreu? Crucificado. Então, nós estamos crucificados com Ele. Nós morremos com Ele. Fomos sepultados com Ele. Ressuscitamos com Ele. Então, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a realidade de todos os cristãos verdadeiros. Paulo diz mais também aqui em Gálatas capítulo 6 e versículo 14 ao 16, olha só. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o quê? O ser nova criatura.
Então, percebam que o vínculo aqui desse estar crucificado com Cristo, e estar crucificado então para o pecado, para o mundo, para a lei, né? Porque antes nós estávamos debaixo do pecado, estávamos debaixo da lei, éramos partes deste mundo caído, mas agora nós estamos crucificados para tudo isso, e nós estamos unidos a Cristo, e assim como Cristo ressuscitou, nós estamos vivos com Ele. Por isso, o que vale aqui? É o ser nova criatura, é o ter nascido de novo. Olha o 16: a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre Israel de Deus. Então aqui é o ponto principal: nascer de novo, novo nascimento. Aqui é a pedra de toque, é onde, né, está identificado quem é e quem não é. É nova criatura, tem todas as bênçãos, está salvo. Agora, não é nova criatura ainda, está perdido, está amaldiçoado, não importa o que faça, não importa quantas boas obras tente fazer, não vai conseguir ser salvo pelos seus próprios méritos, enquanto não nascer de novo, pelos méritos de Cristo, não tem esperança. Voltando lá para Romanos. Sabendo isso, voltando lá para o versículo 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então o objetivo de nós percebermos essa realidade que nós estamos unidos a Cristo em sua morte, e morte de cruz, de estarmos crucificados com Cristo, de nosso velho homem ter sido crucificado com Ele, que resultado isso tem que ter na nossa vida? O fato de nós não servirmos mais ao pecado. Essa tem que ser a realidade que tem que se tornar evidente agora na nossa vida. Antes nós servíamos ao pecado. Antes o pecado era nosso Senhor. Mas agora nós estamos debaixo de um outro Senhor, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não aceita dividir o seu senhorio com outro. Ou nós temos apenas Jesus como nosso Senhor, ou Ele não vai ser nosso Senhor de jeito nenhum. Se nós quisermos, não, Senhor, deixa eu servir aqui o pecado também, deixa eu servir o dinheiro aqui, deixa eu servir as minhas próprias vontades, o meu próprio eu, deixa eu ter outros senhores também, Senhor, eu vou te servir, mas deixa eu servir. Jesus não vai aceitar esse tipo de infidelidade, esse tipo de divisão ali, tentando, ter vários senhores diante dele. Qual é o primeiro mandamento lá, da lei? Não terás outros deuses diante de mim. E a mesma coisa Jesus fala, ele não aceita outros senhores diante dele. Ou nós temos Cristo como Senhor, ou Ele não é o nosso Senhor. Ou é só Ele, ou nós não temos Ele como Senhor. Então, não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7, porque aquele que está morto, está justificado do pecado. Quem morreu, cessou. Alguém já viu aí o morto pecar? Quem já viu um morto roubar, um morto adulterar, um morto mentir? Alguém já viu aí um morto cometer esse pecado? Eu nunca vi. Um morto não peca mais. O morto não peca mais. E esse é o objetivo. Olha só, lá em 1 Pedro, capítulo... Deixa eu ver. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Diz assim, levando Ele mesmo em seu corpo, ou seja, Jesus Cristo, quando Ele foi crucificado por nós, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, olha aqui, Pedro está falando da mesma verdade, da nossa união com Cristo. Quando Jesus morre por nós na cruz, olha como Pedro fala, olha a linguagem que Pedro usa, para que mortos, quem são esses mortos aqui?
Jesus é várias pessoas? Não, Jesus é um só. Mas nós somos vários. Nós somos muitos. Nós somos esses muitos que são descritos aqui como unidos a Cristo, estando então mortos para os pecados. Então, voltando lá, vou voltar para o início do versículo. Tá? 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, assim como Cristo morreu, quando levou os nossos pecados na cruz do madeiro, nós, pela fé nele, nos unimos a ele. E assim como ele morreu, nós morremos também para o pecado. Agora, 1 Pedro, capítulo 4, tá? Mesma carta, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Vê, é esse princípio que eu falei, o morto não peca, já cessou do pecado, não comete mais pecado. Então, se nós nos entendemos como mortos em Jesus Cristo, como tendo morrido com Ele na cruz, pela nossa união com Ele, então o que nós devemos fazer? Continuar vivendo para o pecado? Como nós vivíamos antes de termos nos convertido? Não faz sentido. E aí quando tu vê, sabe, pessoas que se dizem crentes, tentando justificar um padrão de vida assim, fica, peraí, que tipo de conversão é essa? Que tipo de Jesus que foi ensinado para essa pessoa? Que tipo de evangelho que foi pregado para essa pessoa? Que acha que pode viver no pecado, mesmo depois de dizer que nasceu de novo, mesmo depois de dizer que se converteu. Então, que nós venhamos a nos armar com este pensamento, na nossa luta contra o pecado. Que aquele que padeceu na carne, que já morreu, né, cessou do pecado. Versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Voltando agora lá para Romanos 6. Versículo 8 agora. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. Aqui nós temos, primeiramente, vamos entender a verdade a respeito de Cristo, da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela é uma ressurreição especial, diferente de todas as outras ressurreições que já ocorreram na Bíblia. Porque nós vemos na Bíblia vários homens ressuscitando. Não apenas Cristo ressuscitou. Cristo mesmo ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo. Pedro, foi usado pelo Senhor para ressuscitar a Dorcas. Paulo ressuscita Eutico. Lá no Antigo Testamento nós temos Elias ressuscitando aquele menino. Eliseu também ressuscita um outro menino, uma situação semelhante. E Eliseu até depois de morto, quando é lançado um soldado morto assim no sepulcro, que está nos ossos de Eliseu, quando ele toca nos ossos de Eliseu, puf, salta e sai correndo. Então assim, ocorreram várias ressurreições na Escritura. E não sei se aconteceu daqui a pouco alguma outra que Deus não descreveu na sua palavra. As que foram descritas são essas, pelo menos das que eu me lembro. Mas nenhuma dessas ressurreições que ocorreram, não teve outra ressurreição, até na própria morte de Cristo, acho que em Mateus descreve ali alguns ressuscitados também. Então. Mas, independente, aquelas ressurreições que aconteceram ali, quando Elias foi usado para ressuscitar, Eliseu, Pedro, Paulo, e o próprio Cristo, aqueles que ele ressuscitou, todos estes depois, o que aconteceu com eles? Tornaram a morrer. A morte continuou tendo domínio sobre eles. A morte continuou se assenhoreando dessas pessoas. Aqui o versículo tem domínio, aqui esse verbo tem domínio, pode também ser traduzido como se assenhoreia, ou é senhora, tem senhorio. Então, só que sobre Cristo, uma vez que ele ressuscitou, a ressurreição dele é diferente.
E é diferente não porque a palavra lá no grego é uma palavra, né, para ressurreição diferente das outras palavras para ressurreição lá dos outros casos. Não, porque uma vez eu vi um pastor dizendo que era diferente, por causa que, não, porque a palavra no grego aqui, né, é uma palavra diferente, né, do que as outras palavras para ressurreição. Não tem nada a ver com isso. Daí eu peguei, cheguei em casa, né, e fui olhar assim, né, no texto, né, então, mas é a mesma palavra, o que ele está falando? Não, não é porque é uma palavra diferente. A palavra para ressurreição é a mesma. A questão é que o tipo da ressurreição é diferente, não por causa que a palavra é diferente. É porque a natureza dela é diferente. A palavra descreve aqui claramente que a natureza da ressurreição de Cristo é diferente. Por quê? Porque ele, como diz aqui, ressuscitou dentre os mortos e já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. E é esse tipo de ressurreição aqui, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, que nós vamos experimentar. Sobre aqueles que ressuscitam e fazem parte da primeira ressurreição, o que é dito? Que a segunda morte não tem autoridade sobre esses. Porque quando fala, né, da morte, aqui do poder da morte, isso aqui não é só essa morte física, né, natural, da morte do corpo. Isso fala também da segunda morte. Fala da morte eterna, do lago de fogo. Fala da morte no sentido pleno de morte. E tanto é que diz, né, no final do capítulo 6, aqui nós temos, né, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, mas antes disso diz que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte não apenas no sentido da morte física do corpo, mas também da segunda morte, que é o lago de fogo. Só que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, ou seja, Cristo é as primícias, e depois vão ressuscitar quem? Aqueles que são de Cristo na sua vinda, aqueles que pertencem a Ele. E qual é o tipo de ressurreição que nós participaremos quando Cristo voltar? Pelo menos aqueles que já tiverem morrido. É uma ressurreição do mesmo tipo, da mesma qualidade de ressurreição da qual Cristo, ressuscitou. Ou seja, aquela ressurreição para não morrer mais, cuja morte não mais tem domínio sobre aquele que ressuscita dessa forma. Então, essa é a nossa esperança. Assim como nós nos unimos a Cristo hoje, morremos com Cristo, e estamos hoje numa posição espiritual de mortos, sepultados, ressurretos dentre os mortos e assentados com Cristo nos lugares celestiais, mas vai chegar o momento. Porque o que acontece? Infelizmente, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Mas, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, quando Ele voltar, inclusive essa natureza aqui, ela vai ser completamente transformada. E se nós já tivermos morrido, nós vamos ressuscitar. E o nosso corpo vai ter a mesma natureza do corpo de Cristo. E a morte não vai mais ter domínio, não vai mais restar pecado, não vai mais restar nada de mal. Nada do que era de Adão vai restar, nem um resquício, nada. Só uma natureza semelhante à natureza do homem Jesus Cristo. Nós vamos ser semelhantes a Ele na natureza humana de Cristo, que está exaltada, glorificada, justamente na sua incorruptibilidade, imortalidade, em tudo isso. No fato de não ter nenhum tipo de... Porque em Adão nós estamos, existe justamente essa natureza pecaminosa, mas agora em Cristo, e quando nós ressuscitarmos ou formos transformados na sua vinda, não vai mais restar essa natureza. Glória a Deus. E essa é a esperança que nós temos pela nossa união com Ele. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele, e também não terá sobre nós. Versículo 10, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, para resolver o problema do pecado, Jesus morreu uma vez, de uma só vez, uma vez para sempre. Não precisa mais morrer uma segunda vez, uma terceira ou várias vezes. A morte de Cristo, para resolver esse problema do pecado, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Ou seja, Jesus, quando Ele morreu, justamente levando os nossos pecados no madeiro, essa morte ocorre uma vez.
Tem gente que fala assim, né? Tem até música, né? Que diz assim, né, uma música que era cantada, né, no passado, assim, alguns anos atrás, né? Que diz assim, eu morreria de novo. Né? E aí, na música como se fosse Jesus, né? Falando assim, que morreria de novo. E daí eu, na época que eu ouvi aquela música, como assim morreria de novo? Todo tempo a Bíblia diz que a morte de Cristo é uma só vez, não tem? Porque se eu suponho que haveria alguma necessidade de Jesus morrer uma segunda vez, por que não uma terceira, uma quarta, uma quinta, ou indefinidamente? Não, é uma vez. Isso aí tem que ser assim, nós temos que ter muito firme no nosso coração. A morte de Cristo é uma vez, por quê? Porque ela é plena, é completa, está consumado uma vez só. Não precisa uma segunda, nada mais do que uma vez só. Então, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse considerar aqui não é simplesmente considerar de reconhecer uma realidade. Entendo que esse considerai-vos é de fato de considerar uma situação real, uma experiência real que nós tivemos. Porque verdadeiramente nós morremos pelo pecado. Não é uma questão assim só de, né, esse considerar, e não é assim, tipo, considera tipo assim, né, faz uma comparação assim, né, como se tu tivesse morrido. Não é isso. É uma realidade que nós já, digamos assim, experimentamos pela nossa união com Cristo. Nós de fato já morremos para o pecado. Isso aqui é o que está sendo evidenciado em todo esse texto aqui. Então, esse considerar mantenham isso em consideração. Esse considerar é nesse sentido, sabe? É de manter isso na mente, é de permanecer considerando isso. É de permanecer com essa verdade sendo considerada na mente. Considerar. Tenham isso em consideração. Levem em conta isso. Façam com que essa verdade que vocês têm conhecimento fique ali, martelando na cabeça de vocês, para que ela venha mudar, né, e moldar a forma como vocês agem. Então, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos que viver, a nossa vida ela deve ser vivida para Deus. Nós fomos salvos por Cristo, e uma das coisas das quais nós fomos salvos é salvos do pecado, para não servirmos mais ao pecado. Mas não é para não servirmos mais ao pecado e passarmos então a servirmos a nós mesmos, nossas próprias vontades. Não, porque aí no final das contas também seria simplesmente continuar servindo ao pecado, uma vida egoísta. Mas agora, para que é que nós somos libertos? Nós fomos libertos, salvos do pecado, mas agora nós temos um outro Senhor. Não é mais o pecado, é Cristo, é o nosso Deus, e a Ele nós temos que servir. Nós temos que, ressurretos dentre os mortos, vivos, viver a nossa vida para o nosso Deus. Então, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, que nós venhamos a viver de acordo com essa verdade. Se isso é verdade na tua vida, se tu de fato já morreu com Cristo e vive com Ele, então que essa realidade espiritual manifeste na tua vida. Que o poder dessa transformação venha se tornar evidente por meio do modo como tu te conduz nessa terra. Porque se nós não evidenciarmos, né, com o nosso andar, né, uma transformação, isso pode ser um sinal de que não aconteceu transformação nenhuma. Então sonda o teu coração, a tua experiência, para saber, para ter certeza se tu já experimentou esse novo nascimento, se tu já experimentou esse batismo em Cristo Jesus. Porque esse é o único batismo que, se alguém não foi batizado, não é salvo. É o batismo em Cristo. Alguém pode ser salvo sem ser batizado nas águas. Alguém pode ser salvo sem ser batizado no Espírito Santo. Mas agora, sem ser batizado em Cristo Jesus, não tem como ser salvo. Então, que todos tenham essa certeza. É importantíssimo nós
buscarmos o batismo no Espírito Santo, quem ainda não foi batizado no Espírito Santo. É importantíssimo nós obedecermos a ordem de Cristo e sermos batizados nas águas. Tudo isso, todos esses batismos são importantes. Mas o mais importante e essencial deles é o batismo em Cristo. Então que todos que estão aqui venham ter essa certeza, a certeza de que são batizados em Cristo, a certeza de que já foram unidos a Cristo pela fé. Amém, meus irmãos?